Fala pessoal, tudo certo com vocês? Mais um conteúdo aqui no canal e neste vídeo vamos falar sobre o negócio surpresa milionário que o Grêmio iniciou de maneira antecipada, bastidores do Transferban que o tricolor gaúcho recebeu. A escalação para a partida desta quarta-feira tem Grêmio e Vasco na Arena e com um desfalque confirmado. William segue fora de combate. Eu vou atualizar este processo de recuperação do meio atacante. Tudo isso a gente fala na sequência, porque antes peço que tu te inscreva aqui no canal. Não esquece, deixa o like, ative as notificações, deixa o teu comentário, tá bom, gurizada? Bom, tem jogo nesta quarta-feira, Grêmio e Vasco da Gama na Arena. O Grêmio precisa da vitória para basicamente se salvar ainda de uma disputa contra o rebaixamento. E o Grêmio vem numa sequência negativa. 3 jogos sem triunfo, derrotas para Corinthians e Cruzeiro e o empate diante do Fortaleza. Para a partida desta noite, o Grêmio tem algumas questões de dúvidas dentro da sua equipe, mas definições quanto principalmente a desfalques. Ontem ainda, na terça-feira, finalzinho da tarde, eu trouxe informação nos meus espaços aqui na Rádio Bandeirantes, na TV Bandeirantes também, na Rádio Bandeirantes, de que o William, ele não ficará à disposição. O William, inclusive, ele está fora da lista de relacionados. O William, em um determinado momento, sei que alguns colegas começaram a divulgar a informação de que o planejamento interno era dele ganhar minutos para que ficasse no banco de reservas diante do Vasco. Mas a informação que eu sempre trouxe aqui para vocês, e agora está confirmada, o William, ele ainda nem foi a campo, gurizada. Ele ainda está em processo de transição física, saindo da academia e indo aos poucos, gradualmente, as atividades no gramado. O relato que eu tenho é que o William realiza no máximo corridas no gramado do CT Luiz Carvalho, está treinando a parte do elenco, não realiza atividades junto aos seus companheiros, porque ele ainda está em etapa de recuperação daquela fratura que sofreu no 5º metatarso no duelo diante do Vitória lá no mês de setembro, tá? A partida seguinte do Grêmio a este duelo contra o Vasco é contra o Botafogo, no Rio de Janeiro, mas gramado sintético. E isso também deve impactar na situação do William. A tendência é que o William não seja relacionado também para esta partida contra o Botafogo, retornando na outra rodada, contra o Palmeiras na Arena, tá? Diante do seu torcedor, também o Grêmio atuando dentro de casa contra o adversário forte, é verdade, mas sem a questão de logística, sem o gramado sintético para impossibilitar a presença do meio atacante. Ele está fora contra o Vasco da Gama. Marcos Rocha é a notícia positiva. O lateral direito está recuperado de uma lesão de grau 2 no adutor da coxa, recuperado, treinando normalmente, sem nenhuma limitação, e vai para o jogo. Inclusive, a informação que eu tenho é que ele deve ser titular, tá? Uma provável escalação: Thiago Volpi, Marcos Rocha, Gustavo Martins será titular, Noriega tá fora, ele estava defendendo a seleção peruana, não vai voltar a tempo, até por uma questão de logística, de desgaste de logística. Wagner Leonardo e Marlon. A ideia do técnico Mano Menezes é colocar o Wagner Leonardo porque o Vasco da Gama não terá o Vegete, não terá a figura do centroavante em si. Terá um ataque muito móvel, muito rápido. E o Wagner Leonardo, no comparativo ao Kahneman, é um zagueiro de mobilidade. O Kahneman é muito mais no confronto físico. Então o Wagner Leonardo, sim, deve ganhar chance como titular do miolo de zaga, tá? Na abertura de meio campo, Dodi e Arthur, Cuejar ficando no banco de reservas. Para substituir o Edenilson, a tendência é que o Cristaldo ganhe uma oportunidade, com Alisson ou Pavon pelo lado direito, Amuso e Carlos Vinícius. Por quê? A dúvida entre Alisson e Pavon. Na segunda-feira, o Alisson ele teve uma virose e não treinou. Diante da ausência do Alisson, o Mano Menezes colocou o Pavon por este lado, por este corredor. Ontem, na última atividade, na terça-feira, o Alisson participou da atividade, mas isso não garante a sua titularidade, porque ele não está 100%. Ele está se recuperando aos poucos desta virose, deste quadro de gripe que ele apresentou. Eu quero a tua opinião aí nos comentários. Você faria alguma mudança dentro dessa
provável escalação do Grêmio contra o Vasco da Gama? Dodi ou Gustavo Cuejar? É uma disputa interna. Você concorda com a estratégia de colocar o Wagner Leonardo e não o Kahneman? Eu particularmente concordo. Acho que o Wagner Leonardo hoje é mais zagueiro do que o Kahneman. E o Kahneman vinha sendo titular, inclusive, num carteiraço. Em vários jogos ele comprometeu. É ídolo? É. Eu adoro o Kahneman. Mas eu preciso ir ao fato. Ao fato, em vários jogos ele comprometeu. Teve atuações comprometedoras, né? Mas eu quero a tua opinião, principalmente aí nos comentários. Para avançarmos aqui, gurizada, eu quero falar sobre o transfer ban do Grêmio, bastidores a respeito disso, tá? E o primeiro movimento que a direção realizou impactando em um negócio surpresa milionário. Mas antes, peço novamente que tu te inscreva aqui no canal. Não esquece, deixa o like, ative as notificações e deixa o teu comentário. Gurizada, ontem à tarde, a FIFA publicou no seu site oficial uma punição ao Grêmio, o transfer ban, tá? Um transfer ban, uma punição ao Grêmio referente a uma dívida que o Grêmio tem com o River Plate do Uruguai pelo empréstimo do Matias Arezzo ao Peñarol. Na metade deste ano, quando o Grêmio viabilizou o empréstimo do Arezzo ao Peñarol, recebeu 300 mil euros pelo empréstimo e teria que repassar metade deste valor, ou seja, 150 mil euros ao River Plate do Uruguai, clube detentor de 50% dos direitos econômicos do centroavante. O Grêmio foi notificado, tá? Primeiramente, quanto a esta cobrança do River Plate do Uruguai. Na oportunidade, há cerca de uma semana, a resposta da direção foi: nós não temos dinheiro para pagar neste momento, e o River Plate foi lá e acionou o Grêmio na FIFA. Agora já tem a decisão. Punição, um transfer ban ao Grêmio com validade pelas próximas 3 janelas de contratações, ou até o momento em que o Grêmio consiga quitar esta dívida, tá? A punição, ela já começou a valer a partir de ontem, dia 18 de novembro de 2025, tá? Mas aqui eu quero trazer bastidores para vocês, porque depois dessa situação, que já é de conhecimento público, a direção do Grêmio fez um movimento que impacta em uma futura negociação sobre o Matias Arezzo. A informação que eu tenho é que ontem à tarde, os dirigentes do Grêmio pegaram o telefone e ligaram, sabe para quem? Para o pessoal do Peñarol do Uruguai, com o intuito de antecipar e concluir imediatamente a venda do Matias Arezzo. O Arezzo está emprestado ao Peñarol e o clube uruguaio tem a opção de compra fixada em 4,5 milhões de euros por 60% dos direitos. Tem esta opção de compra até o dia 10 de dezembro. E a direção do Grêmio entrou em contato com o presidente do Peñarol para tentar antecipar essas tratativas e concluir agora, imediatamente, a venda do Arezzo, inclusive com a possibilidade de renegociar valores em aberto, tá? Valores fixados em contrato, podendo vender o Arezzo por um valor inferior àquele que está fixado em contrato. Só que aqui um detalhe, o presidente do Peñarol não retornou os dirigentes do Grêmio. Não retornou. Por que que a atual diretoria fez este movimento? Porque o Peñarol pode exercer a opção de compra até o dia 10 de dezembro. Só que no dia 10 de dezembro, o Grêmio já deverá ter uma nova gestão, capitaneada por Odorico Roman. A informação que eu tenho é que a posse da nova gestão deve ocorrer uma tendência no dia 9 de dezembro, numa terça-feira. Os bastidores do Grêmio estão pegando fogo, o Grêmio não tem dinheiro, está numa dificuldade financeira e agora com o transfer ban. De maneira prática, o transfer ban não terá efeito, porque é só o Grêmio pagar R$1 milhão, basicamente na conversão atual, 150 mil euros. Mas este movimento impacta no negócio com o Matias Arezzo, um negócio surpresa que estava sendo projetado para o futuro, somente em dezembro, e agora o Grêmio tentando antecipar para concluir agora, por valores inferiores àqueles que estão fixados em contrato, tá? É uma situação muito importante, eu acho, precipitada da atual diretoria, que eu não vejo a hora de acabar com essa gestão, que acabou também com o Grêmio, a gestão Alberto Guerra, mas aqui eu tenho que trazer as notícias para vocês. Eu estou trazendo esses bastidores, uma informação exclusiva que trouxe ainda ontem na Rádio Bandeirantes. Tá bom, gurizada? Não esquece, deixa o like, ative as notificações, deixa o teu comentário. A qualquer momento voltamos com mais notícias aqui a respeito do Grêmio.